Olá! Sabe quando a gente se pega insistindo naquilo que, no fundo, a gente sabe que faz mal? Ou repetindo os mesmos erros, quase como se fosse uma sina? Pois é. Existe um conceito na psicanálise de Lacan que tenta explicar justamente isso. É o gozo. E olha, esse é um dos termos mais intrigantes e poderosos que existem. É nele que a gente vai mergulhar hoje para tentar entender um pouco melhor esses nossos paradoxos. Então, para a gente começar a desembolar esse novelo, vamos pensar numa ideia bem maluca. E se a nossa satisfação mais profunda não fosse nada agradável? E se, na verdade, o que a gente busca não é o bem-estar, mas uma coisa completamente diferente? Parece estranho, né? Mas é justamente essa provocação que abre a porta para a gente entender o que diabos é o gozo. E olha só o que o próprio Lacan dizia. Uma frase dele que é super famosa e, convenhamos, bem provocadora. Ele diz que o gozo é aquilo que não serve para nada. Hã? Como assim? A primeira reação é pensar, ué, se não serve para nada, por que a gente está falando disso? Mas é aí que está o pulo do gato. É justamente por ser inútil, por não se encaixar na lógica do bom para mim, que o gozo se mostra como uma força que opera em outro nível. Um nível que vai muito além do que a gente costuma chamar de satisfação. Ok, então vamos lá. O primeiro passo, e esse é fundamental para entender o gozo, é separar ele de um primo bem mais famoso, o prazer. É muito comum confundir os dois, mas para a psicanálise lacaniana, eles são praticamente o oposto um do outro. São como duas forças que puxam a gente para lados completamente diferentes. Pensa o seguinte, o prazer funciona tipo um termostato. O objetivo dele é manter tudo em equilíbrio, sabe? Reduzir a tensão, buscar a calmaria, a tranquilidade. Se a coisa esquenta, ele tenta esfriar. Já o gozo é o contrário. Ele não quer equilíbrio, ele quer excesso. Ele é a sobrecarga, o curto-circuito no sistema. Ele aumenta a tensão até o talo, até romper os limites. É a busca pela perturbação. Essa ideia do prazer como regulador vem lá do Freud, com o famoso princípio do prazer. É como se fosse a regra número 1 do nosso psiquismo. Evitar o que é ruim, buscar alívio, manter a tensão no mínimo possível. O gozo, então, é justamente o que quebra essa regra. É a transgressão dessa lei. É quando a gente vai, como o próprio Freud percebeu depois, para além do princípio do prazer. Mas de onde é que vem essa força tão estranha, essa vontade de ir para o excesso, para aquilo que perturba? Bom, a teoria lacaniana propõe uma espécie de mito de origem para isso. É uma história sobre uma perda fundamental, lá no comecinho da vida, de algo que a gente passa o resto do tempo tentando recuperar sem sucesso. A história é mais ou menos assim, ó. Imagina um bebê. Ele sente uma necessidade, tipo fome, aí ele é alimentado e pronto, a necessidade é satisfeita. Vem o alívio. Só que, junto com esse alívio, ele tem uma experiência de algo a mais, uma satisfação que transborda, um excedente. E essa primeira vez fica marcada como uma satisfação mítica, total. O problema? Na próxima vez, e em todas as outras, por mais que a necessidade seja atendida, aquele algo a mais nunca mais volta do mesmo jeito. Ele se perdeu para sempre. E aí está o X da questão. A partir dessa perda, nascem duas coisas. De um lado, o desejo, que vai ficar correndo atrás de objetos para tentar tampar esse buraco. Mas do outro lado, nasce o gozo, que é essa busca quase desesperada e impossível de reencontrar aquele fantasma perdido, aquela satisfação total e mítica. É uma busca que não tem fim e que está para além do simples prazer de saciar uma necessidade. Ok, chega de teoria por um instante, vamos trazer isso para a vida real. Porque apesar de parecer um conceito super abstrato, as marcas do gozo estão por aí, em todo lugar. Elas aparecem naqueles comportamentos que quando a gente olha de fora pensa, mas por que essa pessoa faz isso? Comportamentos que simplesmente não fazem sentido na lógica do bem-estar. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Se esse negócio não é prazer, e muitas vezes se parece muito com sofrimento, por que raios a gente busca isso? A resposta é que o gozo dá um tipo de satisfação que não é agradável, mas é grudenta. É algo que a gente se apega de um jeito que fica quase impossível abrir mão. A gente vê o gozo, por exemplo, nas compulsões, nos vícios. Ninguém acha que aquilo faz bem, mas a busca pelo excesso continua. A gente vê na repetição daquela situação dolorosa que parece que nos persegue, ou que a gente persegue, e principalmente naquela satisfação esquisita que alguém pode ter com o próprio sintoma. O gozo é a força por trás daquela frase, eu sei que isso me destrói, mas eu não consigo parar. É exatamente isso. E para a coisa ficar um pouco mais interessante, Lacan não fala de um tipo só de gozo. Ele percebe que a coisa é mais complexa.
Mais pro final da obra dele, ele começa a fazer uma distinção que é super importante. Vamos dar uma olhada. Basicamente, a gente tem dois tipos principais. De um lado, o que ele chama de gozo fálico. Esse é um gozo que tem limite, que dá para quantificar, que se inscreve na linguagem. Pensa no clímax sexual, por exemplo, ou na satisfação que um sintoma dá, é localizado. Agora, do outro lado, tem o gozo outro. Esse é totalmente diferente. É ilimitado, infinito. Ele não cabe em palavras, é inefável. Imagina o êxtase de um místico ou uma experiência artística que te tira do chão. É por aí. E é interessante que o Lacan muitas vezes chama esse gozo outro de feminino. Mas atenção, não tem nada a ver com ser homem ou mulher biologicamente, tá? É sobre uma posição que não se submete completamente à lógica do limite, a lógica fálica. É uma experiência que escapa, que é suplementar, que não entra na conta. Agora, vamos voltar para um ponto que é fascinante e super importante na clínica psicanalítica: o gozo do sintoma. Como é que pode existir satisfação no meio do sofrimento que um sintoma causa? A sacada aqui é genial. Muitas vezes, o que amarra uma pessoa ao seu sintoma não é o sofrimento, é o gozo que ela tira do sentido que aquele sintoma dá para a vida dela. Pensa bem, o sintoma organiza o mundo, dá uma explicação, cria uma identidade, um lugar. E se agarrar esse sentido pode ser uma forma de satisfação muito, muito intensa. E o Lacan, que adorava uns trocadilhos para ensinar, resume isso de um jeito brilhante em francês. A palavra jouissance, que é gozo, soa muito parecido com jouissance. E o que isso significa? Goza sentido. Quer dizer, existe um gozo no próprio sentido, na própria história que a gente conta para si mesmo sobre o nosso sofrimento. É incrível, né? Então, no fim das contas, para que serve esse conceito tão complicado de gozo? Bom, ele serve para a gente dar nome àquela força teimosa, irracional que existe em nós. Aquela força que nos empurra para além da lógica do que é útil, do que faz bem. É a matéria-prima do excesso, da repetição, desse nosso apego tão estranho ao que nos faz sofrer. É o que nos torna, bem, humanos. Já no finalzinho de seu ensino, Lacan usou uma imagem, uma figura topológica chamada nó borromeano, para tentar mostrar o lugar central do gozo. Não vamos entrar nos detalhes aqui, que é super complexo, mas a ideia é que o gozo é o que está ali no meio, amarrando tudo, o real, o simbólico e o imaginário, as três dimensões da nossa existência. Ele é o que dá liga em tudo. E para a gente fechar, fica uma provocação para continuar pensando. Na vida de cada um, naquelas repetições que parecem não ter explicação, naqueles excessos, naquelas coisas que a gente não consegue largar por nada, mesmo sabendo que doem, onde será que está a marca dessa busca? Essa busca por algo que vai muito além do simples prazer, uma satisfação de uma ordem totalmente diferente. Fica aí a reflexão.